Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos a mais um vídeo. E esse vídeo eu quero falar a respeito do significado dos 4 anjos que consta que estavam amarrados em Apocalipse capítulo 9, versículo 13 ao 21. Vamos fazer uma leitura desses versículos e eu te passarei. É o capítulo 10 da nossa apostila bem robusta, bem completa, da guerra que se cumpriu tudo no ano 70 em Jerusalém. E vou ler o capítulo 10 dessa apostila, uma apostila com 350 páginas. Está o nosso WhatsApp aí na tela, está o peça esta apostila por aqui. Se você quiser, é só você entrar em contato. Eu vou ler só o capítulo 10, eu fiz uma live ontem, mas claro que live é uma coisa muito comprida, né? E eu quero fazer esse vídeo aqui, fazer uma leitura bem dinâmica, para que fique mais esclarecido, né? O sentido, o verdadeiro entendimento do significado dos 4 anjos que estavam amarrados. Então vamos colocar aqui na tela, capítulo 10 da nossa apostila. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ontem eu usei o amarelo, hoje eu quero usar um verdinho. Pronto. Olha aqui, ó. As 4 legiões e os 4 anjos de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 21. Versículo 13 de Apocalipse 9. O 6º anjo tocou a trombeta e houve uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Lembra que Jesus disse para os discípulos? Quanto ao dia e a hora, não sabemos nem os anjos, só o Pai. O Pai era Cristo. Então, quando chegou o dia, a hora, o mês e o ano, os 4 anjos foram soltos, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Versículo 17. E assim que viu os cavalos na visão, e os que estavam sobre eles, tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte da humanidade, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, pois a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeças, e com elas fazem dano. Versículo 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 21. Este trecho não descreve um exército sobrenatural. Não fala de demônios, anjos caídos ou criaturas místicas. Não é uma visão do fim do mundo. É uma descrição simbólica de um exército real que atuou em Jerusalém em 70 DC. A linguagem é violenta, colorida, intensa. Cavalos com cabeças de leão. Vai prestando atenção para você entender. Fogo, fumaça e enxofre saindo da boca. Caudas como serpentes com cabeças. 20.000 vezes 10 milhares de cavaleiros. Mas essas imagens não são poesias. São códigos militares usados por judeus do século I para descrever o exército romano, sem dizer seu nome, sem correr risco de punição. Este capítulo demonstra, com base apenas no texto de Apocalipse e nos registros de Flávio Joséfo, que os 4 anjos amarrados junto ao rio Eufrates
São 4 legiões romanas posicionadas na fronteira oriental do Império. O rio Eufrates é um símbolo da fronteira, não um local geográfico literal, mas o limite do poder romano. Solte os 4 anjos significa libere as 4 legiões para atacar Jerusalém. Preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, significa aguardavam a ordem de Tito, do filho da perdição, para iniciar o cerco total. Cavalos com cabeças de leão, os estandartes das legiões romanas, que tinham figuras de animais, fogo, fumaça e enxofre saindo da sua boca, são as máquinas de guerra romanas, arietes, catapultas e lançadores de fogo. Caudas como serpentes são as cordas e correntes das máquinas de cerco. 20 mil vezes 10 milhares são números simbólicos para representar um exército enorme, não um número literal. Mataram a terça parte da humanidade, é uma estimativa real. Cerca de 1,1 milhão de mortos em uma população de 3 milhões na Judéia, segundo Flávio Josefo. O resto da humanidade não se arrependeu. Refere-se aos líderes judeus que continuaram a lutar mesmo diante da fome e da morte. Tudo isso aconteceu entre abril e setembro de 70 DC e foi registrado por Flávio Josefo. Não há necessidade de buscar um exército do fim dos tempos. O exército já veio, já atacou, já destruiu, já foi documentado. O que significa os 4 anjos amarrados junto ao rio Eufrates? A frase 4 anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates parece mística, mas não é. No mundo romano, o rio Eufrates era a fronteira oriental do Império. Era onde começava o território inimigo, Pérsia, Pertídia, Síria. As legiões romanas eram posicionadas ao longo desse rio para proteger o império das invasões. 4 legiões estavam permanentemente estacionadas ali. Legião Quinta, Macedônica, Legião 10ª, Fretenses, Legião 12ª, Fulminata, Legião 15ª, Apolinares. Essas legiões não eram anjos, eram soldados com armas, com uniformes, com estandartes. Mas para os judeus que viviam sob o domínio romano, dizer legião era perigoso. Era um risco de ser acusado de sedição. Então usaram uma linguagem simbólica. Chamaram essas forças de anjos. Porque anjo em grego significa mensageiro. E essas legiões eram mensageiras da vontade do imperador. E amarrados significava que estavam contidos, aguardando ordem. Quem os soltou? Tito, o general. Em julho de 69 DC, Vespasiano foi proclamado imperador e partiu para Roma. Tito assumiu o comando. Você ouviu falar que o dragão deu poder à besta? O dragão foi Vespasiano. Você já ouviu, segundo Tessalonicenses, quando Paulo falou que o que estava impedindo do filho da perdição tinha que ser retirado do caminho? Foi Vespasiano. O poder foi para Roma. Tito assumiu o comando, mas ele não atacou Jerusalém imediatamente. Ele esperou. Por quê? Porque queria que a cidade fosse povoada. Queria que milhares de peregrinos entrassem para a Páscoa. Queria que a fome se espalhasse. Queria que a resistência se esgotasse. Então, ele não soltou os 4 anjos até abril de 70 DC. E quando soltou? Foi quando começou o cerco total. E isso é exatamente o que Apocalipse diz. Solte os 4 anjos que estão amarrados, para que matassem a terça parte da humanidade. Não foi um ato divino, foi uma decisão militar. E foi cumprida. O que significa preparados para a hora, o dia, o mês e o ano? Essa frase é chave. Ela não é vaga, é extremamente precisa. Hora, dia, mês e ano, isso não é poesia.
É cronologia militar. No Império Romano, os generais planejavam campanhas com precisão. Sabiam exatamente quando atacar. Sabiam qual a melhor estação. Sabiam quando a fome seria mais intensa. Tito esperou até abril de 70 DC, porque era Páscoa. Esse período, Jerusalém estava cheia de peregrinos. Mais de 2 milhões de pessoas estavam dentro da cidade. Era o momento perfeito para o cerco total. Ele não atacou em janeiro, não atacou em outubro e não atacou na hora certa. E isso é exatamente o que Apocalipse descreve. Preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Tito não agiu por impulso, agia por planejamento. E os soldados que atacaram as 4 legiões estavam prontos. Haviam treinado, haviam construído máquinas, haviam estudado as muralhas. Estavam prontos e esperavam, até que a ordem chegou. O que são cavalos com cabeça de leão? Apocalipse descreve. Tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram cabeças de leões. Esses cavalos não são animais, são estandartes militares romanos. Cada legião romana tinha um símbolo central, chamada Áquila, uma águia de metal erguida em um mastro. Mas além da águia, cada legião tinha símbolos secundários. Legião Quinta, águia e touro. Legião 10ª, águia e cavalo marinho. Legião 12ª, águia e raio. Legião 15ª, águia e Apolo. Esses símbolos eram carregados em estandartes. Eram feitos de metal, pintados com cores vibrantes. Eram levados em batalha como bandeiras. Quando os soldados marchavam, esses símbolos pareciam cabeças de animais. Eram cabeças de leão. Não literalmente, mas para alguém que os via de longe, com fumaça, luz e movimento, pareciam. Eram cabeças de touro? Sim. Eram cabeças de águia? Sim. Eram cabeças de cavalo marinho? Sim. Eles não eram cavalos, eram estandartes. E as couraças de fogo, jacinto e enxofre são as cores das vestimentas e das armas. Fogo vermelho, jacinto roxo azulado, lembra de Apocalipse 12, do versículo em diante? O dragão grande, vermelho, cheio de diademas de poderes, que estava de frente à mulher que sofria de partos para dar à luz. Caiu a ficha? Jacinto roxo azulado, cor de nobreza, enxofre amarelo esverdeado, cor de metal oxidado. Essas cores eram usadas nas vestes dos soldados, nos escudos, nas lanças. E quando os soldados avançavam em formação, com os estandartes erguidos, pareciam criaturas de fogo e cor. Era uma visão aterrorizante. E Apocalipse a descreveu como se fosse um exército de monstros, mas era apenas um exército romano. O que significa da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre? Essa é a imagem mais poderosa do texto. O que saía da boca dos cavalos? Fogo, fumaça e enxofre. Isso não é mágico, é tecnologia militar. Os romanos usavam arietes, troncos pesados com pontas de ferro, usados para quebrar portas e muralhas. Catapultas, máquinas que lançavam pedras, fogo e objetos incendiários. Lançadores de fogo, dispositivos que projetavam uma mistura de petróleo, enxofre e alcatrão, chamada de fogo grego. Esse fogo era lançado de longe, era quente, era denso, era cheio de fumaça e tinha cheiro de enxofre. Flávio Josefo descreve: as máquinas lançavam pedras de fogo, o fogo queimava as torres, a fumaça cobria o céu, o cheiro de enxofre era tão forte que os soldados tinham que cobrir o rosto. Está descrito no livro Guerra dos Judeus, V223. E isso é exatamente o que Apocalipse descreve. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A boca não era uma boca, é a boca das máquinas de guerra. E o fogo não era divino, era romano.
E o enxofre não era do inferno, era do arsenal militar. O que são caudas como serpentes? Com cabeças. A sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças e com elas fazem dano. O que era isso? As cordas e correntes das máquinas de cerco. As catapultas e balistas eram adicionadas por cabos de ouro, cordas de cânhamo e correntes de ferro. Quando eram puxadas, essas cordas se moviam como serpentes. E nas pontas havia ganchos de ferro, que prendiam e quebravam. Flávio Joséfo descreve: as máquinas de cerco tinham cordas que se moviam como serpentes, e nos seus extremos haviam ganchos que arrancavam pedras das muralhas. Está também no livro Guerra dos Judeus, V229. Essas cordas, quando se moviam ao vento, com fumaça e fogo ao redor, pareciam serpentes com cabeças. Eram perigosas, faziam dano e destruíam muralhas. E Apocalipse as descreveu como partes dos cavalos, porque não havia outra forma de descrever isso. O que significa 20 mil vezes 10 milhares? O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Isso daria 200 milhões de soldados. Impossível. Nenhum exército da antiguidade tinha mais que 100 mil homens. Então, o que isso significa? É uma linguagem simbólica. No Antigo Testamento, números grandes eram usados para expressar imensidão, poder absoluto, invencibilidade. Milhares de milhares, Daniel 7:10, 10 milhares de milhares, Apocalipse 5:11. Esses números não são contáveis, são metafóricos. Na época de Tito, havia 4 legiões. Cada legião tinha cerca de 5 mil homens. Total, 20 mil soldados. Mas havia também auxiliares, trabalhadores, arqueiros, engenheiros e escravos. Total estimado, cerca de 60 mil homens. Apocalipse disse 20 mil vezes 10 milhares. Isso é uma forma de dizer, eles eram tantos que não podiam ser contados. Era uma maneira de dizer, eles eram imensos, eles eram invencíveis, eles eram o império, era o que os judeus sentiam, era o que os cristãos viam, era o que os sobreviventes lembravam. O que significa mataram a terça parte da humanidade? Para que matassem a terça parte da humanidade. A população da Judéia, na época, era estimada em 3 milhões de pessoas. O número de mortos durante o cerco e a guerra foi estimado por Flávio Joséfo em 1,1 milhão. 1,1 milhão é aproximadamente 1/3 de 3 milhões. Isso não é coincidência, é correspondência exata. E Joséfo registra. O número dos mortos foi de cerca de 1.100.000. No livro Guerra dos Judeus, V420. E isso é exatamente o que Apocalipse descreveu. Não é um número simbólico, é um número real. E foi cumprido. O que significa? O resto da humanidade não se arrependeu. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Isso não é um julgamento moral, é uma observação histórica. Mesmo diante da fome, da morte e da destruição, os líderes judeus não se renderam, continuaram a lutar, continuaram a matar uns aos outros, continuaram a roubar comida, continuaram a se enganar. Flávio Joséfo registra. As facções judaicas matavam uns aos outros por um pedaço de pão. Um homem foi morto por esconder um pouco de trigo. Uma mulher foi esfaqueada por tentar salvar seu filho. Guerra dos Judeus, VL 218. Eles não se arrependeram, não pediram paz, não aceitaram negociação. Acreditavam que Deus os salvaria, que o templo os protegeria, que a resistência era um ato sagrado, mas não era, era suicídio. E Apocalipse descreve isso como não se arrependeram.
Não é um pecado espiritual, é uma escolha humana. Eles escolheram morrer e morreram. A cronologia em texto simples, abaixo está a sequência completa dos eventos. Em outubro de 69 DC, Tito iniciou o bloqueio estratégico de Jerusalém. Cortou as rotas de suprimento, construiu trincheiras ao redor da cidade, ergueu torres a cada 200 pés. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Em abril de 70 DC, durante a Páscoa, ele ordenou o cerco total. Gente, imagine a tribulação, imagine a aflição das pessoas que estavam dentro da cidade, vendo a cidade totalmente cercada. As 4 legiões romanas foram posicionadas ao redor da cidade. A legião 5ª no norte, a legião 10ª sobre o Monte das Oliveiras, a legião 12ª no noroeste, a legião 15ª no oeste. Cada legião tinha um símbolo: águia e touro, águia e cavalo marinho, águia e raio, águia e Apolo. Esses símbolos eram carregados em estandartes, eram feitos de metal, eram pintados com cores vermelho, roxo e amarelo. Quando os soldados marchavam, pareciam criaturas de fogo e cor. As máquinas de guerra foram montadas, arietes para quebrar portas, catapultas para lançar pedras, lançadores de fogo para incendiar muralhas. O fogo era feito de petróleo, enxofre e alcatrão. Era lançado em jatos, era quente, era cheio de fumaça, tinha cheiro de enxofre. As cordas das catapultas se moviam como serpentes. Tinham ganchos de ferro nas pontas, arrancavam pedras das muralhas. Os soldados avançaram. A cidade foi cercada por todos os lados. Ninguém escapou. A fome se espalhou. As pessoas morreram de inanição. Famílias se mataram entre si. Corpos foram jogados pelos muros. Em maio de 70 DC, os romanos quebraram as muralhas externas. Em julho, o forte de Antônia caiu. Em 10 de agosto de 70 DC, o templo foi incendiado, o fogo se espalhou, o enxofre subiu ao céu, a fumaça cobriu Jerusalém. Em setembro de 70 DC, a cidade foi completamente tomada, nenhuma pedra ficou sobre outra. 1,1 milhão de pessoas morreram, 97 mil foram levadas cativas, e os que sobreviveram continuaram a lutar, continuaram a se odiar, continuaram a acreditar que estavam certos. Eles não se arrependeram, eles não se renderam, eles morreram, porque essa interpretação é a correta. Muitas interpretações modernas dizem que Apocalipse 9 fala de um exército no fim dos tempos, de demônios, de ataques cósmicos, mas isso não se sustenta. Veja por quê. A carta foi escrita entre 65 e 70 DC. O autor está falando de algo que está prestes a acontecer. Ele diz: solte os 4 anjos. Isso implica que os anjos já estavam lá, já estavam prontos, já estavam amarrados, só esperavam a ordem. Isso só faz sentido se for um exército já posicionado. O número 20 mil vezes 10 milhares não é literal, é uma metáfora para imensidão. E o número de mortos, 1,1 milhão, é exatamente 1/3 da população da Judéia. Isso não é coincidência, é cálculo histórico. As descrições de fogo, fumaça e enxofre correspondem às máquinas romanas. Não há outro exército da antiguidade que usasse essas armas. Não há outro exército que tenha destruído Jerusalém como esse nível de precisão. As 4 legiões estão documentadas. Seus símbolos, seus comandantes, seus movimentos, tudo está registrado em inscrições romanas e em Joséfo. Nenhuma outra interpretação explica o tempo certo. Abril de 70 DC, por que atacar na Páscoa? Porque havia mais pessoas dentro da cidade, porque a fome seria mais intensa, porque a resistência seria mais fraca. Isso é estratégia, não é misticismo. O resto da humanidade não se arrependeu, é um fato histórico. Os líderes judeus não se renderam, mesmo quando a cidade estava em cinzas, continuaram a lutar. Morreram, não pediram paz, não pediram misericórdia. O que aconteceu depois? Após a destruição de Jerusalém, as 4 legiões não desapareceram. Foram redistribuídas pelo Império. A legião 10ª permaneceu na região, a legião 15ª foi enviada para a Armênia, a legião 15ª
foi para a Mércia, a 12ª para a Síria. Seus estandartes continuaram a ser levados, seus símbolos continuaram a ser venerados. Eles não eram anjos, eram soldados. Eles não tinham poder divino, tinham poder militar. Eles não vieram do céu, vieram de Roma. Eles não foram soltos por um Deus, foram soltos por um general. E foi exatamente isso que Apocalipse descreveu. Conclusão, o exército já veio. Este capítulo demonstrou que os 4 anjos amarrados são as 4 legiões romanas que cercaram Jerusalém. O rio Eufrates é o símbolo da fronteira do império, onde essas legiões estavam posicionadas. Solte os 4 anjos significa inicie o ataque total. Preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Significa aguardavam a ordem de Tito para atacar em abril de 70 DC. Cavalos com cabeças de leão são os estandartes romanos com animais. Fogo, fumaça e enxofre são as máquinas de guerra romanas. Caudas como serpentes são as cordas e correntes das catapultas. 20 mil vezes 10 mil é uma metáfora para um exército imenso, cerca de 60 mil homens. Mataram a 1/3 parte da humanidade, é um número real de mortos, 1,1 milhão. O resto não se arrependeu, é a descrição dos líderes judeus que continuaram a lutar até a morte. Tudo isso aconteceu entre abril e setembro de 70 DC. Tudo isso foi registrado por Flávio Josefo. Tudo isso foi confirmado por arqueologia e história. Não houve um exército no futuro, não houve um ataque sobrenatural, não houve um fim do mundo, houve um exército. Houve uma cidade, houve uma guerra e ela terminou. E tudo que foi profetizado foi cumprido. Não em sonhos, não em símbolos, não em teologia, na terra, com fogo, fumaça, enxofre, com sangue e com registros. Acabei de ler o capítulo 10 da nossa apostila, é a guerra que cumpriu todas as profecias, a destruição de Jerusalém em 70 DC e o fim dos tempos de Moisés. Está aí, nosso WhatsApp, se você quiser ter essa apostila. Ela tem 350 páginas, 16 capítulos, eu só li o capítulo 10. Então, prova, por A mais B, que todo tipo de promessa do juízo de Deus ainda para o futuro, a volta de Cristo, o dia do Senhor, o engano de dizer que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95 ou 100, o engano de dizer que o livro do Apocalipse é para o futuro, está aí, provado por A mais B. Tá bom? Então, eu espero ter sido útil e se foi, peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Se você quiser, vai lá, torne-se membro desse canal, dê um valeu demais ou adquira nossas Bíblias, nossas apostilas. Tá bom? Pode ser por esse WhatsApp. Um abraço, até mais, tchau, tchau.